Bom, então nós tivemos o fim do primeiro ato. Relembrando, o príncipe perseguido pela serpente, que nós já sabemos que não é uma serpente, é a sabedoria, ele desmaia. As damas matam temporariamente a serpente. Tá? Deixa eu pegar aqui as anotações, que a partir daqui começa uma coisa mais complicadinha. A serpente é morta, as damas trabalham para a rainha da noite. Nós tivemos a inserção de outros personagens, como o Papageno, que é a parte simples de caminho, é uma projeção do seu eu mais comum. Nós tivemos a inserção de Pamina, que é a princesa, que representa a razão capturada, é a parte mais nobre do próprio príncipe. Ele entrando pela porta da sabedoria, né, que significa o equilíbrio entre a razão e a natureza. Vocês vejam que é um equilíbrio, não se nega nenhuma nem outra, você precisa das duas. A partir do momento que você nega a sua natureza, você gera doenças, né? Só uma interpretação psicológica da coisa. A partir do próprio momento que você não se admite que você tem uma parte física, que você tem suas necessidades do dia a dia, você começa um processo de adoecimento. Ao mesmo tempo, se você apenas aspira a parte espiritual, a parte intelectual, esquecendo que vive ainda no mundo físico, você também adoece. Ou seja, quem vai equilibrar tudo isso, quem vai equilibrar a natureza e a razão é a sabedoria, que é a porta que o príncipe entrou. Bom, seguimos. Até aqui nós temos as forças atuantes, os três príncipes representando o triângulo ascendente, puxando para o bem, representado na figura de Zarasco, e as três damas da noite, puxando para baixo, representando para o mal, e é representado pela rainha da noite. Essas são as forças atuantes e principais. Veja que os gênios estão sempre guiando dentro da obra, quando vocês se depararem com a obra, vocês vão ver que os gênios sempre estão guiando para o bem, para que o príncipe consiga o seu intento, mas através do bem. As damas estão guiando também para que ele consiga o seu intento, ou seja, resgatar a princesa, para que a princesa, a razão capturada, volte para a rainha da noite, ou seja, que a razão volte para o reino da ignorância, dos erros, né? Quem atua nisso daí são as damas, ok? Então você tem esses personagens atuando. Seguimos. O mapa do eu de Tamino. Como eu falei para vocês, Tamino é o personagem principal. Pamina é a consciência que pode ser violentada e morta em contato com baixas energias e emissões. Vocês vejam, a princesa estava sendo assediada, quase estuprada, quase violentada por um ser que só quer as baixas paixões. Ou seja, a sua consciência, a sua parte mais elevada, ela pode ser assediada. É isso que tem simbolismo por trás da obra. Não são apenas personagens se movimentando, são simbolismos em movimento. São símbolos em movimento, são interpretações em movimento. Tá? Então a sua consciência não pode ser assediada pelo que é mal. E muitas vezes ela pode ser violentada, corrompida por aquilo que é mal. E nós temos o Papageno, que é a parte física, que pode ser elevada a permanecer em uma vida sem progresso, sem perspectiva de melhoramento, ou ceder apenas às paixões, mesmo não sendo mais. Mesmo que Papageno é igualmente assediado, mas pelas coisas mais físicas, pela necessidade de alimento, pela necessidade de água, pela necessidade de procriação, pela necessidade de sentimentos de paixão. Ou seja, há outro tipo de assédio. O assédio para aquilo que é comum, o assédio para aquilo que você permaneça numa vida comum. Então, essas são as forças que guiam e que estão dentro do príncipe. Lembrando, Pamina e Papageno são projeções externas do próprio príncipe. São todos um só. Então, o ser humano
E as forças? Para mim, um homem livre de bons costumes, que é um pré-requisito para que você seja iniciado na ordem, ser livre de bons costumes, com um nobre coração, encarando a sua jornada de autoconhecimento sobre forças antagônicas em uma dualidade que leva ao progresso. Você veja que é uma dualidade que leva ao progresso. Esse conflito, esses assédios, esses problemas que ele enfrenta, esses monstrinhos que ele trabalha na mente dele, tudo isso é para levar ao progresso. Não significa que sejam maus em sua essência ou no sentido do resultado. Significa que ele tem que lidar com aquilo para progredir. Lembrando a história do Gênesis, numa tradução direta do hebraico, você vai conhecer aquilo que é tov e aquilo que é ra, aquilo que é bom, aquilo que é mal. Né? Seguinte. Então começa o ato 2. No ato 2, a primeira cena é interessante porque todos os sacerdotes estão reunidos no bosque de palmeiras. A palmeira ela tem um simbolismo próprio, que é justamente um oásis, um lugar de paz, um lugar de reflexão. É também uma menção de que a maçonaria nem sempre se reúne em templos. A gente pode reunir em qualquer lugar, a loja pode ser construída em qualquer lugar. Eu posso, de repente, construir uma loja temporária aqui, no auditório do IMPA, e logo depois ela vai ser dissolvida. É uma coisa muito comum no tempo do Mozart, inclusive. Né? Alguma loja específica ser construída para um determinado objetivo, cumprir seu objetivo é dissolvida imediatamente e toda aquela documentação vai para a potência, ou seja, para a organização que estava sendo responsável por aquela loja. Ok? Então, nem sempre as nossas reuniões, e até hoje, não necessariamente tem que acontecer em templos. Né? O início do segundo ato é um diálogo bem interessante do ponto de vista maçônico, pois há semelhança com o diálogo feito em loja a respeito do candidato que aguarda na Câmara de Reflexões. Nessa primeira cena do segundo ato, os sacerdotes vão conversar sobre a pessoa do príncipe. O príncipe já está na Câmara de Reflexões. Lembra que no final do ato todos se encontraram, no final do primeiro ato, e aí os alados dizem, olha, vocês vão ser orientados. Então, o príncipe, junto com o papageno, é conduzido encapuzado à Câmara de Reflexões, a uma caverna. Né? Em contraparalelos, quem é do GOB, Grande Oriente do Brasil, vai encontrar paralelos nessa cena. É claro que eu estou dizendo aqui a página, a edição, mas somente quem é maçônico tem esse ritual vai conseguir encontrar e saber interpretar corretamente, tá ok? Então, por favor, não estou violando nenhum segredo maçônico, não me punam depois na unificação maçônica, tá? Então, enquanto é um paralelo com o ritual de iniciação moderno do rito escocês antigo e aceito. Eita, já estou vendo a articulação aqui para me castigar. Eu pertenço a uma unificação maçônica que tem vários irmãos aqui, graças a Deus, representando. Então, paralelo com o ritual de iniciação, está lá na página 97, daquela edição 2009 que nós temos. As instruções ao candidato também estão lá. A reafirmação dos perigos das provas. Dentro da maçonaria moderna, nós temos provas, nós temos viagens a serem feitas, nós temos formas de confirmar se a pessoa realmente merece estar ali. Ser maçom não é só matar uma curiosidade ou sustentar uma medalha ou se reunir com os caras de preto no dia da sua reunião, no caso da minha loja quarta-feira. Não é só isso, é saber se você tem realmente uma nobreza de caráter, se você quer realmente galgar conhecimentos. Todo esse diálogo é travado antes do candidato ser iniciado. E aí há uma reafirmação das provas. Nós já tivemos candidatos, para vocês terem uma ideia, que fugiram na hora da iniciação, de medo. E realmente as provas têm o seu caráter de perigo, têm o seu caráter de serem muito importantes para ser qualquer coisa. E aí, quando a gente foi ver, o candidato já estava lá na esquina, a gente não conseguiu alcançar, né? Porque ele foi com medo. Mas depois que ele foi acalmado, ele entrou numa crise de pânico, ele conseguiu ser iniciado, graças a Deus. Né? E aí, lá embaixo tem uma área, e tem área, é uma peça onde um
cantor ou instrumentista faz a sua performance. A área para soprano, uma soprano que canta. A área para barítono, uma barítono que canta. A área para violino, o violino que executa. Então, essa oração que é cantada, ela encontra ainda paralelos hoje. Essa oração do tempo de Mozart, e o Mozart ele foi acusado nessa ópera aí de revelar segredos maçônicos. Na verdade, ele não revelou, mas ele teve que ser freado pelo próprio venerável mestre da loja. O venerável mestre da loja, vou parafrasear, chegou no outro, está demais, está revelando muita coisa. Dá uma cobrida nesse negócio, porque está aparecendo muita coisa. Né? E ele teve que refazer várias vezes o roteiro para não revelar de fato segredos maçônicos. O que aparece para nós é apenas menções muito veladas. Por isso o nome da palestra de hoje é a flauta mágica revelada, porque existem muitas coisas que estão encobertas. E a oração, vejam só, que o Zarathustra faz, ó Ísis e Osíris, essa é uma forma disfarçada de colocar a maçonaria, porque na época do Mozart também estavam sendo as grandes descobertas do Egito, arqueólogos, a cultura egípcia estava em moda. Então eles colocaram esse elemento egípcio justamente para suscitar a curiosidade das pessoas em relação à ópera. Tá? Então ele fala, Ísis e Osíris, espírito de sabedoria é um novo casal. Lembra-se, a princesa estava lá também no templo. Apesar de, na câmara das reflexões, estar Tamino e Papageno, ou seja, a parte física do homem, com a sua consciência, quem iria adentrar o templo da sabedoria seria com a parte física do homem junto com a sua razão, ou seja, o príncipe e a princesa. Ok? Então, por isso ele fala, vós que guiais os passos do andarilho, fortaleceis com paciência no perigo. E o coro repete, deixai-os ver o fruto da aprovação, mas se eles forem para o túmulo, ou seja, se eles morrerem, então o curso ousado da virtude vale a pena. Aceitai-os em vossa morada. Então, se eles morrerem, por favor, eu vou fazer essa área, vou arriscar fazer. Vocês é uma voz grave que canta. Der Wein
Então, essa oração, da forma como ela é colocada, da forma como ela é feita, essa oração ainda é feita até hoje, dentro das lojas, antes de o candidato enfrente as provas. Só que as palavras são outras, né? Eu não estou maluco de colocar a coisa aqui do jeito que ela é. Mas o moço acho que chegou perto. Ele chegou bem pertinho e por isso ele foi chamado a atenção várias vezes. E aí estão reunidos os sacerdotes e começa a preparação dos candidatos. Eles são instruídos, estão na câmara de reflexões, eles devem guardar um silêncio profundo. São dois indivíduos no só, como eu falei, quem estava na câmara de reflexões? O príncipe junto com a sua parte física, junto com as suas coisas mais comuns. E o diálogo é um diálogo paralelo, um diálogo da iniciação também, que as portas estão entreabertas. Ou seja, tudo que está acontecendo a partir desse momento é feito até hoje sob outra forma da iniciação maçônica. Ok? E aí, vitriol. O que significa o vitriol? É a primeira parte da nossa iniciação. A gente visita, entregou. Eu vou explicar para vocês. Mas eles estão na câmara de reflexões. Ok? Seguir. Enquanto ele está na câmara de reflexões, de novo, o Monossatos está tentando pegar a mim na força. Ele é uma figura interessante, porque ele trabalha no tempo do bem, no tempo da verdade, no tempo da sabedoria. Ele sabe o que é certo, mas ele não quer fazer o que é certo. Ele quer a todo custo violentar a razão. Ele quer a todo custo acabar com a pureza da razão. Porque a partir do momento que acontece uma violência representada aí na tentativa de intercurso sexual, a partir do momento que a razão é violentada, ela deixa de ter a sua pureza. Infelizmente, dentro da psicologia, quando você tem uma pessoa violentada, tem chave que nunca vazia de volta. Né? Então, é um trauma que ela carrega. Ela vai apenas lidar com aquele trauma, mas é algo também que não dá na sua vontade. Igualmente, dentro da psicologia da obra, a razão ela estabelece para ser violentada pela baixeza de caráter, pelos instintos. Lembre-se, o príncipe está lá com a sua parte física na câmara de reflexões. Enquanto isso, a razão ela pode ser violentada. Esse é um conflito interno dele, está acontecendo tudo isso na mente dele. Seguinte. E aí aparece a rainha da noite. A rainha da noite aparece no nosso se esconde, e a rainha da noite revela o verdadeiro motivo porque ela quer matar Zaraço, o sacerdote do templo da sabedoria, ela quer ocorrer. A ignorância, as trevas, o mal, ele vai sempre ter o poder dentro da sua vida, nas suas mais diversas nuances. A sua tendência vai ser se vingar, a sua tendência vai ser matar, a sua tendência vai ser subtrair muitas vezes o do outro para conseguir crescer, porque você necessita e eu não penso no outro. Essa é uma tendência do mal. Ela entrega um punhal para a filha poder matar Zaraço. O punhal também, igualmente nas artes mágicas, é como uma chave de portal dentro do sagrado feminino. A área da Rainha da Noite é musical e simbólico. Olha só o que ela diz na área que ela canta. Todo mundo acha lindo a área. Eu vou colocar aqui o áudio. Inclusive o Edson Cordeiro cantava, né? Ficou famoso na voz dele. Essa tecnologia me ajudasse. Eu estou lidando com meu filho, me ajuda aqui, por favor. Isso. Funcionários, oração, área da vingança. Põe aí, Luiz,
Quem ainda não ouviu vai chegar no trecho que já ouviu. Agora, vai chegar onde todo mundo conhece. Ou seja, é uma área linda. Quando eu falei para vocês a diferença entre soprano lírico e soprano coloratura, por exemplo, nós temos aqui uma grande cantora aqui na nossa plateia, que é a Lúcia Denchai, essa senhora que está aqui sentada na segunda fileira. Ela é uma soprano, mas ela é uma soprano lírica, é uma soprano que tem um médio da voz bem proeminente. Para fazer essa área do Mozart, para executar essa área da Rainha da Noite, precisa ser uma soprano coloratura, ou seja, é o soprano que tem as notas mais agudas possíveis de cantar. Coisa que a soprano lírica já não consegue, para alcançar essas notas agudas. Agora, olha o que ela diz: a vingança do inferno ferve em meu coração. A morte e o desespero ardem ao meu redor. Se Zarastro não sente a dor da morte por sua causa, então você nunca mais será minha filha. Ou seja, ela queria que a filha matasse Zarastro. Ela queria que a razão matasse a sabedoria. Que coisa! A ignorância quer que a razão mate a sabedoria. Conseguiram pescar o simbólico profundo dessa ópera? Então, seja expulsa para sempre, seja abandonada para sempre. Todos os laços da natureza serão quebrados para sempre. Se não for você porque fica com complemento da tradução, se não for com você que Zarastro ficará pálido, ou seja, morrerá, perderá seu sangue. Ou são deuses da vingança, ou são juramentos de uma mãe. Mas aí você fala, como é que a razão pode ser filha da ignorância da Rainha da Noite? É porque a rainha, lembre-se, que era casada com um sacerdote do Templo da Sabedoria. Esse ciclo de casamento, separação da ignorância com a sabedoria, ele é permanente. Lembra no início da palestra? Eu disse: quanto mais eu estudo, mais eu me sinto ignorante. É porque quando eu domino uma coisa, eu não estou dominando outras. Quando eu domino o conhecimento do instrumento, me falta ainda o conhecimento de outro instrumento. E novamente eu tenho que começar um ciclo de casamento e separação. Entende? Então, aqui eu tenho claramente a ignorância, o mal, pedindo para que a razão mate a sabedoria. Eu tenho a Rainha da Noite pedindo que Tamina mate o Zarastro. Seguinte. Mas aparece Zarastro. E olha só a resposta dele. Ele diz: você vai ver a vingança que eu terei contra sua mãe. Mas não é nada de vingança. Segue. Ele prega o verdadeiro poder, que é o amor, a amizade, o perdão e a dignidade. Ele prega a tolerância. Nós, nações, pregamos a tolerância. E mais ainda, o respeito. Muitas vezes as lojas são questionadas por algumas pessoas mais radicais. Mas eu vou ser obrigado a chamar um outro ser humano junto à religião de irmão. Claro, somos todos irmãos. Temos crenças diferentes, fé diferente, mas todos na humanidade somos irmãos. Então é isso que proclama a maçonaria, é isso que proclama, no caso, o personagem Zarastro. É isso que proclama a sabedoria. Tolerância, amor, amizade, perdão, dignidade. Essa é a área do Zarastro. Põe a letra aí. Põe a tradução em seguida. Isso. Nestes salões sagrados, olha só, ela cantou a vingança, o ódio, mata, esfola o Zarastro com esse punhal que eu vou te dar. Aí Zarastro chega, não é isso. O que ele fala? Nestes salões sagrados você não conhece a vingança. E o homem caiu,
Na verdade, está uma tradução quase literal, mas parafraseando, se um homem caiu, o amor o leva ao dever. Então ele caminha pela mão do amigo. Caminha pela mão do amigo. Você vê isso aonde? Na iniciação. E depois na segunda instrução. Como é que você chegou por aqui? Você já sabe o resto, né? Então, quando nós somos iniciados, nós não iniciamos sozinhos. Nós caminhamos pela mão de uma outra pessoa, para conhecer pessoas. Então ele caminha pela mão do amigo, alegre e feliz por um país melhor, por uma terra melhor. Desculpe a tradução, por uma terra melhor. Nestas paredes sagradas, onde o homem ama as pessoas, ou seja, onde o ser humano ama a humanidade, nenhum traidor pode se esconder, porque você perdoa o inimigo. Se eu começo a exercer amor, perdão, não tem como as pessoas ruins se esconderem quando é exercido somente isso. Por isso que na maçonaria se diz: se a curiosidade te trouxe até aqui, volte, afaste-se. Como diz o bom amazonês, lava, vai-te embora, pega o beco, vaza, entendeu? Porque não vai se criar, não vai se criar. Porque você perdoa o inimigo. Se tais ensinamentos não me agradam, não merece ser humano. Olha a profundidade disso daí. Uma tentando a vingança, o ódio, a morte. Outro pregando o amor, a tolerância e a vida. É um combate entre a sabedoria e a ignorância. Seguinte. Dentro da Câmara de Reflexões você tem, lá onde se encontra então o príncipe junto com o papagaio, refletindo, e onde a sua consciência está quase sendo violentada, está a visitação do interior. Visita interior a terra, retificado e venhas oculto later. Isso é alquimia. A maçonaria tem um quê de alquimia. Embora o Rizal do Caminho escreveu aí, alguém mostrou nos grupos esses dias que da alquimia nada se tem que seja útil nos nossos dias, porque eram tentativas que hoje a gente sabe vãs em transformar, a transmutação dos metais, mas eu discordo dele. Olha só, eu estou falando de Rizal do Caminho, um dos principais autores maçônicos, mas eu botei essa ousadia assim, porque esse é um processo alquímico que acontece todos os dias em nossas mentes. Visita o interior da terra, retificando, de forma que venhas a encontrar a pedra oculta, a pedra filosofal. Esse é o vitriol. Visita o interior da terra, retificando e venhas oculto later. A lapidação do ser humano, a lapidação, que é o primeiro trabalho maçônico a ser feito, ele ocorre todos os dias. Então, esse processo do vitriol é toda vez que você aprende algo novo, porque você é desafiado a aprender algo novo, você passa por ele. Você passa pela reflexão, você passa a lidar com os bichinhos, as crenças limitantes, os medos, os temores, os traumas, tudo que foi colocado dentro de você. Você precisa tocar a flauta para espantar esses bichinhos. A sua razão, ela corre o risco de ser violentada por conta de tais crenças. Mas você de novo tem que tocar a flauta mágica para poder expulsar. Você tem que resistir. Você tem que visitar o interior da terra para se conhecer e admitir que você tem uma natureza e que você tem uma razão, mas que elas só vão encontrar equilíbrio dentro da sabedoria. Sigamos. E na Câmara de Reflexão segue para o ritual de iniciação, lá na página você já sabe a edição. Para Camila aparece Camila, mas ele se mantém em silêncio. A prova era do silêncio agora. Ele tinha que se manter em silêncio a qualquer custo. Para o maçom também, nós temos um voto de silêncio. Todo mundo sabe disso. Eu sou uma plateia também de não maçons. O que é o silêncio para nós? Nós juramos não revelar os segredos que nos são colocados lá dentro. Isso inclui a forma como a gente se reconhece. Esses são os principais segredos. Às vezes a gente se reconhece só pelo olhar. É uma cultura assim fantástica. Eu sou muito contente, e faço um parênteses aqui,
Sou muito contente, sou muito feliz de chamar vocês de meus irmãos, todos vocês. Porque realmente é uma coisa incrível, a gente se reconhece, mesmo aqueles bastante que você não conhece, às vezes se reconhece só pelo olhar. É algo fantástico. Então, estou na câmara de reflexões. Seguimos. Para mim não parece a razão dele, mas ele não pode falar. Naquele momento ele não pode dialogar com a razão. E para o papagaio não parece a papagena, mas ele também não pode falar, mas ele fala, porque ele é falante que só, ele é um papagaio. Eu vou dar uma acelerada devido ao horário. É anunciada que a luz está próxima, é um povo lindo de sacerdotes. É anunciada que a luz está próxima, o raiar do dia está perto. A luz vai se fazer. Igualmente, dentro do ritual da iniciação, tem um momento onde é anunciado que está próximo à luz, de sembrar a eternidade. É um dos momentos mais lindos da iniciação, quando a gente sabe que alguém vai entrar por aquela porta e nós vamos ter mais uma, duas, três pessoas para chamar de amigo e irmão para sempre. É algo fantástico dentro da maçonaria. Sigamos. O papagaio ele passa pela prova do silêncio, ou seja, a tua parte comum passa pela prova do silêncio, mas ele é reprovado. E de novo, porque a natureza dele é fala, ok? Então ele já fica por ali, a prova ele não passou. Ou seja, a parte comum do homem, apesar de estar presente, e tem uma hora que o papagaio diz: ei, Camilo, olha, eu vou ser seu companheiro pro resto da vida. Essa fala é extremamente simbólica, significativa, porque realmente a parte comum do homem nunca vai nos abandonar. É um diálogo interno, o papagaio dizendo para o caminho que nunca vai abandonar. Mas ele é reprovado. Seguimos. E aí, de tanto assédio, a princesa pensa em se matar. Onde a razão está ausente, a loucura comanda. Ela, que é símbolo da razão, estava prestes a cometer um suicídio. Olha só, a razão cometendo o suicídio através do assédio que é mal. Muitas vezes nós somos bombardeados de informações que corrompem a nossa razão e por conta disso a nossa razão fica uma razão própria, mas errada. Ou perdemos a razão, matamos a razão e vamos para atitudes irracionais. Olha só que profundo isso daí. Aí aparecem os gênios e dizem: não, olha só, você tem um valor, você tem a vida humana, você tem o ar que você respira, você tem a alegria da paixão, o príncipe está esperando por você. Aí ela recobra o ânimo. É interessante porque na obra também nós lidamos com os 4 elementos alquímicos: terra, ar, fogo, água. Ontem eu isolei um lugar, eu estava em contato com os 4 elementos antes de vir para cá. Eu estava dentro de pé, pisando no chão, sentindo a água, respirando o ar sobre o sol, que é o fogo. Vocês já tiveram essa sensação de estar ali em contato com os 4 elementos ao mesmo tempo? Você se sente energizado, é fantástico. Você está em contato com os 4 elementos. E Pamina vai ao encontro do príncipe para as provas finais. A razão sai ilesa e vai ao encontro da parte principal da sabedoria para as provas finais. Seguimos. Vou buscar aqui as anotações, que é alguma coisa que eu disse. Olha os sacerdotes. Então, já comentei, ainda dentro da obra, uma fala do papagaio, já comentei, e ela procura o príncipe para as provas finais. E esses aspectos técnicos do dueto, nós temos então o diálogo do homem comum com a sua razão. No início
orientação, e ele estava ali separado de caminho, ou seja, na prova da terra, ele estava separado de Pamina, ele estava com Pamina, né? E nas outras provas, a purificação vai se dar pelo fogo e pela água. E novamente encontramos paralelos com a iniciação, mas ele já passou pela terra, já passou pelo ar, e vai para o fogo e para a água. Nós temos paralelos disso no batismo cristão, né? Dependendo da sua linha de cristandade, você tem o batismo com as águas e o batismo pelo fogo do Espírito Santo. Tá? Não estou aqui fazendo nenhuma pregação, só estou fazendo alusão aos simbolismos que ainda são usados dentro da religião. Você tem, então, elementos simbólicos presentes, inclusive na passagem de João o Batista. Você tem elementos simbólicos no Pentecostes, você tem elementos simbólicos no batismo de Jesus, você tem elementos simbólicos no próprio batismo, que significa uma morte. O batismo por imersão, ele representa uma morte, mas depois a gente trata disso numa outra palestra. Tá? Então, prova do fogo e da água para a purificação. E para os pontos rituais, eu já falei. Isso aí que canta são os homens de armas, são 2 homens armados, presentes também dentro dos rituais de iniciação. Ok? Segue? E aí se completam as viagens. Dentro dessa completude das viagens, como eu falei, lidamos com os 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Então, esse elemento alquímico presente na maçonaria se concretiza também dentro da obra do Mozart. E bebeu desses conhecimentos maçônicos. Bebeu, porque o Mozart tinha muito sobre a alquimia. Ele era interessado em tudo que dizia a respeito das obras antigas. Tá? Então, aparece muito esse simbolismo. Um coral canta elogios ao casal em Glória Isis e Osíris. É uma parte de agradecimento que também está lá no ritual de iniciação. Na iniciação, o único momento onde vamos da noite para o dia, onde pisamos no Oriente. Conseguem perceber, nações, o momento em que se pisa no Oriente? O único momento, porque depois tem que começar uma nova viagem para poder pisar no Oriente de novo. Como eu falei, é possível. Você pisa no terreno da sabedoria uma vez e novamente é impedido de volta, porque você tem outros conhecimentos para galgar. Eu dominei um conhecimento, mas faltou um montão de conhecimento que eu deixei lá para trás. Eu volto novamente e vou fazer outras viagens para adquirir novos conhecimentos. Então, aí quem passou as provas? O homem e a sua razão. Mas, e a parte física do homem? As necessidades básicas do homem também foram contempladas dentro da obra do Mozart. O homem comum pensa em suicidar-se. Lembra quando eu falei para vocês que se você satisfaz somente as suas necessidades comuns, mas não almeja um crescimento intelectual, um crescimento moral, você adoece. Você se torna um ser egocêntrico, egoísta. Igualmente, se você só quer ser um intelectual, só aspira à razão, você vai esquecendo do homem comum, do seu corpo físico. Você vai adoecer porque você não se alimenta direito. Você vai ser um cara antissocial porque você não se relaciona com as pessoas. Você não interage com as pessoas, você não interage com o mundo físico. Você quer ficar fechado, apenas estudando. E quando você sai da sua sala de estudo, você não sabe lidar com as pessoas. É um processo de adoecimento. Então, quando o príncipe passou nas provas junto com a sua razão, não foi esquecido o homem comum, ele também é. Numa das salas da iniciação, os sacerdotes questionam: mas Arrasto, ele vai passar nas provas? Ele é um príncipe. Aí Arrasto responde: mais do que um príncipe, ele é um ser humano. É uma fala muito forte do personagem. Então, o Papageno, ele também pensa em suicidar-se, ou seja,
Já resolvi a parte da razão, mas eu preciso resolver a parte do homem físico também, nas suas necessidades. E pediu de novo pelos 3 gêmeos, as forças atuantes do bem. E ele, mais é um final do texto de teatro, é lindo. Ele é convidado a colocar o carrinho mágico, ele recebeu e quando ele coloca aparece a papagaena. Alguns diretores incluem na montagem, depois no final da obra, aparece ele, a papagaena, mudando o papagaeninho. Você tem diretor que põe 50 crianças no palco dele, fica aquele negócio bem legal. Ou seja, eles tiveram muitos filhos. O ser humano não pode esquecer da parte física dele, das necessidades físicas, da comida, da bebida, da necessidade de afeto, né, da necessidade de procriação, né, da necessidade de se relacionar. Isso é o papagaio, essa é a parte física, essa é a parte comum do caminho. É o seguinte. E agora? Já resolvemos o príncipe, já resolvemos a princesa, já resolvemos o papagaio junto com a sua papagaena. E agora? E os outros personagens? Agora se estabelece a realidade das impressões, dos propósitos alinhados. Rainha da noite se encontra com as damas da noite e o monostatus, que era do tempo da sabedoria, agora, lembre-se que os escravos, quando eu falar isso para vocês, os escravos não eram do tempo da sabedoria, eram do monostatus, que trabalharam no tempo da sabedoria. Ou seja, há pessoas que têm contato com a sabedoria, têm acesso à sabedoria, mas usam disso para dominar e tornar escravos as pessoas comuns. Olha a profundidade do personagem do Moses, mesmo o monostatus, que é o personagem mau. Eles se alinham com a Rainha da Noite, todos eles juntos. E aí o que acontece depois? Acho que era isso que eu deixei de ler, desculpa. Tá, volta aí um pouquinho. O mal e as trevas são derrotados pela cíclica aproximação do bem e da luz. Quando raia o dia, todas as trevas são dissipadas. Mais do que uma frase de efeito, é uma realidade. Onde você tem luz, as sombras se afastam. Você não tem trevas. Né? Tem uma fala da Rainha da Noite para a Tamina, quando ela está pedindo para a Tamina matar os araços, que ela diz: olha, só tem um jeito de você escapar. É se você tirar o caminho do tempo da razão antes do dia amanhecer. Aí você consegue. Ou seja, se você se retirar daquele lugar de instrução antes de você receber a instrução, você não é consolidado aquela sabedoria. Aí remete para a fala de um outro grande mestre, né? Da parábola do semeador. Ele disse que uma semente caiu numa terra ruim, uma outra semente caiu numa outra terra que os pássaros vieram logo comer. Jesus deu uma simbologia do pássaro também, da futilidade, do que é comum. Aquela parábola da semente, da boa semente, ele diz: um caiu numa terra que era muito pedregosa, não criou raiz, ou seja, aquele conhecimento não se consolidou e morreu. Outra caiu e os pássaros comeram, as futilidades vieram e comeram, se deixou levar pelo que é fútil, foi embora. Outra caiu entre os espinhos, ou seja, você deixou o conhecimento ser morto pelas dificuldades, morreu. E outra caiu em boa terra, e brotou e germinou e produziu 50 a 100 por um. Ou seja, é quando você consolida o conhecimento. Você tem uma terra propícia, você tem uma consciência propícia, você tem uma mente propícia para receber aquele conhecimento que você é iniciado. E aí, quando consolidou o conhecimento, a luz se fez, e quando a luz se fez, as trevas foram derrotadas. Todos os personagens que te levavam para o mal, naquele conhecimento que você foi iniciado, foram derrotados. É isso que acontece simbolicamente da obra. A música retorna para a sua relativa menor, da relativa menor para a relativa maior, para a tonalidade maçônica original, aquela que eu falei no início para vocês. E essa é a prenúncia da maçonaria, da vitória da maçonaria sobre os opressores na visão de alguns autores. Eu digo que isso é muito mais. Isso é um símbolo da vitória do ser humano sobre a ignorância de si mesmo, sobre o autoconhecimento de si mesmo. O verdadeiro tesouro maçônico
Um dos principais, e esse eu posso dizer para vocês sem medo de violar os segredos que a gente jurou defender, é o autoconhecimento. É você ter amizade, respeito, é você poder visitar o interior de si mesmo e lapidar a pedra oculta. Essa é a verdadeira tesouro maçônico, onde a sua razão vai ser iniciada, onde o homem comum vai deixar de ser comum, vai ser um homem melhor. E aí, para finalizar a obra, essa é a frase final. Olha só como o Mozart era intencional. Exige Stärke und grüne Zunge, die Schönheit und Weisheit liegt ewig com. Força conquistada e recompensa coroada, beleza e sabedoria como coroa eterna. Força, beleza, sabedoria. As três colunas da maçonaria. Nós sabemos onde senta cada um, né? Coluna do Sul, coluna do Norte, Oriente. Mas essas três coisas são as que sustentam a maçonaria, inclusive representada por colunas. Tudo isso que eu estou falando, vocês vão encontrar em livraria comum uma vasta literatura sobre simbologia maçônica. E vocês vão ver que essas colunas são a coluna jônica, a dórica e a coríntia, né? Força, beleza e sabedoria. Aprendiz, companheiro e mestre. A missão, a jornada do aprendiz rumo ao Oriente. Então, o Mozart termina a última frase com essas três palavras intencionalmente colocadas para dizer que essa é uma ópera maçônica. Seguinte, e esse é o fim da ópera. Essa é a história completa do Mozart e a flauta mágica. Nós possamos refletir aí nessa simbologia profunda da obra. Me desculpem ter atravessado o horário, mas era necessário trazer para vocês esse conhecimento. Era necessário que eu mesmo estudasse e fizesse essa jornada na tentativa de me melhorar e na tentativa de compartilhar com vocês. Para mim foi uma jornada e eu estou muito contente de ter terminado essa jornada da força, beleza e a sabedoria triunfaram novamente. Eu me fiz menos ignorante. Eu lapidei a pedra oculta e pude me visitar no interior, assim como cada um de vocês o fez durante essa palestra. Muito obrigado. Eu queria chamar a Silene e a Suzy para entrarem, por favor. Alguém chama. Só para vocês, não saiam ainda, por favor. Não saiam ainda. Essa é a bibliografia, né? Inclusive alguns livros, viu? Muito obrigado. Bem, do meu irmão, ao Zeni. Seguiu. Nós tivemos aí o patrocínio parcial da Zetai, benefícios e seguros, tá? Uma empresa que patrocinou parte da logística dessa palestra para a academia. Eu prometi que ia colocar os slides deles aqui. Se vocês tiverem seguros de carro, seguro de saúde, qualquer coisa relacionada a seguro, pode pegar o contato comigo depois. Eu quero para vocês que vão ser muito bem atendidos, tá bom? Seguir. É isso. Eu quero agradecer imensamente aos nossos irmãos da academia, aos Maçônicas de Letras. Eu acho que eu não vou cometer nenhum sacrilégio em representá-lo na figura do nosso irmão Tupi, que é o nosso grande mantenedor, para que eu peço uma salva de palmas. Eu quero realmente agradecer a Suzy, que está aí cansada junto com a Celinha, mas a protagonista desse negócio. Não acontece nada, absolutamente nada. O Tupi não vai me deixar me sozinho. Não acontece nada na academia. Não acontece. Sempre a Silene que esteja envolvida. Então, por favor, uma salva de palmas. Só falta iniciar
irmãos que, de uma forma ou de outra, contribuíram. E a todos vocês que chegaram aqui para essa palestra. Nós vamos ter uma palestra no dia 3 de fevereiro, dentro da área de gestão ambiental. A nossa academia é uma academia multiconhecimentos, multidisciplinar. E o nosso presidente, que não pôde estar aqui hoje, ele vai ser palestrante. Nós vamos ter imensos de novos membros da nossa academia e essa palestra maravilhosa que será colocada no dia 3. Em breve a gente vai fazer a divulgação. Se eu estou esquecendo de alguma coisa? Acho que não. Não? Então, pessoal, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. É só o que eu tenho. Agradecer. Por favor, vamos congelar aí para umas fotos. Nós estamos tirando aqui as fotos, né? Fiquem naturais, fiquem normais. Já tiraram? Isso. Todo mundo? Isso, todo mundo. Então, venha aqui tirar uma foto para a gente, por favor, com esse mundo maravilhoso.